Amém. Bom dia a todos. Bom dia com alegria. Bom estarmos juntos outra vez. Queremos cumprimentar aqui todos os queridos da Sala 57, os irmãos, ovelhas de perto e de longe, né? De ontem e de hoje. Temos encontrado ainda muitas vezes por aí, enquanto estamos nos programas da igreja, e até mesmo durante as férias, estivemos na Bahia. E durante as férias e passamos por algumas igrejas e ali encontrávamos irmãos. Eu te conheço, né? É o pastor Flávio Borges, Sala 57, exatamente. O que mostra que a Sala 57, ela, depois de cerca de 5 anos, né, continua viva, continua atuante, né? O período de férias, a gente sentiu aquela saudade da Sala 57, mas aqui estamos de volta novamente. Agradecer mais uma vez aí pelo convite, né? Convite para poder estar compartilhando a palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui meu tempo aqui para a gente não se perder muito. E a mensagem de hoje, nós escolhemos aqui, está no livro de Mateus, no capítulo 17. Mateus 17. Então, vamos ler primeiro a partir do capítulo 16. Deixa eu colocar aqui meu tempo. E queremos ler a partir do versículo 16. Versículo 13 diz assim: Indo Jesus, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? No versículo 21, continuamos. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Lemos ainda o verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ok, aqui Jesus, ele pregando aos discípulos, né? Ele os leva para um local separado, um retiro espiritual, né? Ele tinha algo importante para transmitir aos discípulos. Ele iria falar da sua morte, os leva para Cesareia de Filipe, um lugar onde havia pouca, havia pouca informação sobre a missão de Cristo, o que ele estava fazendo. Pouca gente ouvia falar sobre Cristo neste lugar. Então, era um local onde Jesus acreditava ser um local onde ele ficaria tempo a sós com os discípulos. E ali em Cesareia de Filipe, ele fala pela primeira vez da sua morte. Ele apresenta a prova do discipulado. Quem quer vir após mim, ó, a si mesmo se negue, né? Tome a sua cruz e siga-me. E depois de ele apresentar a prova do discipulado, ele faz uma profecia surpreendente, ao dizer que alguns deles não passariam pela morte, no versículo 28. Alguns deles não morreriam até que o vissem vir na glória de seu Pai. É como ele diz, né?
uma profecia que tem desafiado os teólogos ao longo dos séculos. Em várias denominações religiosas, as pessoas tentam entender o que Cristo queria dizer com isso. Será que Cristo dizia com essas palavras que alguns dos seus discípulos não morreriam até a sua volta? É isso que ele queria dizer? Ou seja, que ele iria, que alguns discípulos iriam viver até 2025, por exemplo, porque até hoje ele não voltou. Mas ele disse alguns autos que aqui se encontram que não morrerão, não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem na glória do seu Pai, no seu reino, como diz aqui o texto bíblico, né? Ele diz até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então, será que ele queria dizer que alguns viveriam mais de 2025 anos? Certamente não foi isso que ele queria dizer, porque todos os discípulos já morreram. E se Cristo disse isso, a sua profecia não se cumpriu. Então ele queria dizer que ele voltaria nos dias dos discípulos, voltaria naqueles dias, como muitos deles acreditavam. Também não foi isso que ele quis dizer, porque já estamos em 2025, passaram-se 2025 anos no mínimo, e até hoje ele não voltou. Então, o que Cristo queria dizer com isso? Importante, irmãos, a gente lembrar que quando estudamos a palavra, precisamos lembrar que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não foi escrita do jeito que nós temos hoje, né? Aqui dividida em capítulos e versículos. Mateus não escreveu, vou escrever agora o capítulo 16, vou terminar ele aqui no versículo 28, ponto, agora eu vou começar o capítulo 17. Não foi assim. Você lembra que a Bíblia é escrita, especialmente aqui o Novo Testamento e o Evangelho, no formato de uma carta. E é escrito direto. Então, não existe separação de versículos. A separação de versículos foi uma bênção criada, né, vários séculos depois, para facilitar o estudo da Bíblia, né? Mas Mateus não escreveu assim. Então, essa divisão aqui pode fazer com que, a divisão de versículo pode fazer com que alguns não compreendam todo o contexto, e algumas vezes a gente vai perceber isso. Um exemplo disso não, vamos deixar isso para lá, depois eu trago esse exemplo, né? Aquilo de Apocalipse, mas é um outro assunto, tá bom? Mas veja só, quando Mateus termina de falar, né, escrever, né, alguns atos que aqui se encontram, que não passaram da morte, né? Não passaram pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, mas ele continua escrevendo. No versículo, no capítulo 17, versículo 1. Continua, não tem divisão. Então vamos ler então, né? Em verdade vos digo, verso 28. Em verdade vos digo que alguns atos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, continua a leitura, sem divisão de capítulo, né? 6 dias depois de quê? Depois de ele haver dito isto, depois de ele ter feito a profecia que alguns não morreriam, até que o vissem na glória, no seu reino, ele diz, alguns atos que aqui, ou melhor, ele diz, 6 dias depois, Mateus continua, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Eu acho impressionante isso aqui, irmãos. Olha a descrição dessa transfiguração, né? E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, veja só, irmãos. É um texto que nós conhecemos, né? Quando Jesus ele leva os discípulos para um alto monte, um local que não está exatamente identificado na Bíblia aqui, mas sabemos que é um lugar, um monte, um alto monte, né? Leva os seus discípulos para lá. Ele escolhe apenas
três homens, Pedro, Tiago e João, como ele havia dito, alguns dos que aqui se encontram não morrerão, né, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. E ele leva Pedro, Tiago e João. E ali Jesus começa a orar. Seus discípulos, mais uma vez, estão dormindo. E ele está ali orando sozinho. Enquanto ele ora, ora não por si simplesmente, ele ora pelos seus discípulos, mais uma vez. Ele ora para que Deus os fortaleça. Mas lembre-se que a cruz não era um acampamento de carnaval para Jesus. Não era algo que Jesus esperava com ansiedade. A cruz, para Cristo, era um momento de muita dor, de muito sofrimento, a ponto de ele ter duas vezes orado a Deus: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele orava porque ele tinha medo da cruz, ele estava assustado com a cruz, não pela dor da cruz, não pela morte em si, mas o que assombrava Jesus era a possibilidade da sua separação com o Pai. Isso o deixava angustiado. Então, Cristo ali orando e clamando a Deus, inclusive pedindo forças para suportar a prova. E naquele instante o céu responde Jesus. Uma luz do céu vem sobre o corpo do Salvador, incide sobre ele, e a divindade que estava escondida até então, quando o Verbo se fez carne para poder habitar entre nós, a divindade ali escondida, ela irrompe e Jesus aparece na sua glória. Jesus não aparece na glória com a qual ele haverá de vir. Ainda era uma pálida manifestação da glória de Deus. Mas foi suficiente para iluminar todo aquele monte. Os discípulos que estavam dormindo, eles acordaram com aquele brilho. E eles acordaram atônitos. Acordaram sem saber o que estava acontecendo ali. É por isso que Pedro diz no verso 4, né? Então Pedro, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, ou se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. O que que Pedro queria? Pedro não queria mais sair dali, irmãos. Era muito bom estar ali. Portanto, ele queria morar ali. Se o senhor quiser, eu vou fazer aqui uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias, para a gente passar a vida todinha aqui agora, morar por aqui agora. Então, foi a cena mais importante da vida de Pedro, foi aquela, não somente de Pedro, mas também de Tiago e de João. Estavam juntos. Eles foram acordados pelaquela glória. Foi um momento glorioso, porque eles nunca tinham visto Cristo daquela maneira. Aliás, foi a primeira e única vez que Cristo se mostrou daquele jeito. Foi a primeira vez que houve um encontro real e físico entre Deus na sua glória e a humanidade. Desde Adão foi a primeira vez que Deus apareceu em sua divindade, visto pelos olhos humanos, ainda que uma pálida ideia da sua glória ainda. Não era a glória de Deus plena, porque senão eles seriam fulminados ali. E é o que eles pensavam que iria acontecer. Eles pensavam que seriam fulminados. Verso 5: falava a ele, Pedro ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. E vamos até o final. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Ali estava Jesus na sua glória. Mas no versículo 3 diz que ali também lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. É, esses dois homens, esses dois seres, né, que apareceram ali, são dois personagens do Antigo Testamento. Vocês sabem disso, vocês conhecem bem a história.
E já falamos até aqui sobre a transfiguração e falamos também sobre a presença de Moisés e Elias. O que é que eles foram fazer ali? E na ocasião, nós entendemos aqui, pela palavra, que Moisés estavam ali para fortalecer, Moisés e Elias estavam ali para fortalecer Jesus. O céu enviou Moisés e Elias para fortalecer Jesus. Na ocasião, dissemos que, o objetivo da ida deles, e o conteúdo da conversa, porque em Lucas falando sobre a transfiguração, no, no versículo, no capítulo 9 ele fala também sobre a transfiguração. Lucas diz que eles falavam, Moisés e Elias falavam com Jesus acerca da sua partida, que se daria em Jerusalém. Falava da sua morte. O assunto, o tema do assunto era a morte de Jesus. E o conteúdo desse tema sobre a morte de Jesus é que Jesus precisava ir até o final. Cristo teria que morrer na cruz. Mestre, não desista, porque se o Senhor não morrer na cruz, todos se perderão, inclusive nós que já estamos na glória. Porque a morte de Cristo na cruz seria o cumprimento, irmãos, da profecia da morte do Cordeiro Pascal. E eles viveram nos dias do Antigo Testamento como que com um cheque pré-datado. Cada vez que havia um sacrifício de um cordeiro, era um cheque pré-datado. E Cristo precisava, eu falei agora de cheque pré-datado, né? Uma linguagem antiga. Talvez tenha muita gente aqui que não sabe nem o que é cheque, né? Mas os mais antigos sabem o que é um cheque bancário, né? Que para ser sacado no banco, aquele pedacinho de papel escrito ali, aquele valor em dinheiro, para ser sacado, precisa ter fundos lá. Senão o cheque vai lá e volta, não tem fundo o cheque. Então, se Cristo não morresse na cruz, aquele cheque dado quando eles sacrificavam um cordeiro, perderia o valor. Ali prefigurava a morte de Cristo. Então, eles vieram e disseram: Mestre, o senhor tem que ir até o final. Nós gostamos do céu. É maravilhoso estar lá no céu. Já estavam glorificados, já estavam em glória. Lucas diz que eles apareceram em glória. Aqui Mateus diz apenas que eles apareceram, mas Lucas diz que eles apareceram em glória. Ok, mas nosso assunto aqui não é mais, estou só recapitulando, relembrando, né, esse tema. Nosso tema aqui nesta manhã agora é outro, mas envolve também Moisés e Elias, dois seres celestiais. O que é que eles estavam fazendo ali? É, Elias, Elias é aquele homem aquele profeta que, que andou com Deus durante muito tempo. E ele cometeu muitos acertos. Eu, particularmente, gosto demais da história do profeta Elias. Inclusive, um dos meus filhos é Flávio Elias. O meu filho é o do meio. Nós temos três filhos. É Flávio Elias. Elias viveu com Deus, foi um grande profeta. Eu gosto da forma impetuosa, né? Ousada de Elias, a maneira que ele respondia, especialmente ao rei Acabe, né? Mas Elias era um homem também frágil, como diz a palavra, né? Sujeito a fraquezas, como diz a palavra de Deus. Ele era sujeito também a fraquezas. Mas Elias andou com Deus e ele cumpriu seu ministério. E ao cumprir seu ministério, a Bíblia diz que ele foi levado para o céu. Uma carruagem de fogo apareceu e Elias foi para o céu e deixou o seu manto. E Eliseu sucedeu Elias. E Elias não mais foi visto, foi para o céu, até esse dia. Ele não foi mais visto até esse dia, quando ele volta. Moisés, o grande legislador, o líder que guiou o povo até a terra prometida, até o limiar da terra prometida, mas não pôde entrar na terra. Moisés cometeu, também como Elias, cometeu erros, e esse último erro dele foi crucial para que Deus dissesse: olha, você não vai poder entrar na terra. Você vai ver de longe apenas. Moisés viu a terra,
Depois Moisés foi morto, o Senhor soprou, aspirou de novo o fôlego de vida, o gigante da fé tombou, mas antes que o corpo de Moisés entrasse em decomposição, a Bíblia diz que o arcanjo Miguel veio, ressuscitou o corpo de Moisés, não sem enfrentar dificuldades. Satanás se interpôs entre o corpo de Moisés e Miguel, Cristo Jesus, o arcanjo Miguel, e o levou para o céu. O arcanjo Miguel disse: "Eu te repreenda", Satanás o levou para o céu. Então, esses dois seres agora voltam, né? A transfiguração é o cumprimento da profecia de Mateus 28, 16, 28. Alguns atos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, é o que diz aqui, né? No seu reino. Ali estava Jesus na sua glória, ali estava Moisés representando os justos que morreram crendo em Cristo, como diz Tessalonicenses, porque é, o, o que é o seu mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Eu acho digno de nota, o apóstolo Paulo diz nesse versículo, né? É, 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, aquele mesmo arcanjo que ressuscitou Moisés. Na Bíblia não existem arcanjos, na Bíblia só aparece um arcanjo, e esse arcanjo é Miguel, que é um nome dado a Cristo, especialmente quando ele entra em confronto direto com Satanás. Ele aparece como arcanjo Miguel, que significa, a palavra Miguel significa quem é semelhante a Deus. Quem é semelhante a Deus? Então, quando Paulo diz, é, ressoar, como é? Ouvida a voz do arcanjo, é o arcanjo que dá a voz de chamado, é o arcanjo que chama Moisés de volta à vida, e é o arcanjo, e será o arcanjo que vai chamar de volta à vida aqueles que pertencem a ele na ressurreição. Porquanto, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ali estava Moisés, representando a ressurreição dos justos na volta de Jesus. Jesus na sua glória, e ali estão os mortos ressuscitados. Como irá acontecer? Em pouco tempo, em breve irá acontecer. Mas ali estava também Elias. Elias, como nós dissemos, foi aquele homem que viveu com Deus, mas não morreu. Ele foi levado para o céu sem ver a morte. Ali estava Elias representando todos aqueles que estavam vivos por ocasião da vinda de Cristo. Paulo continua no versículo 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, a, a transfiguração de Cristo nesse momento que nós lemos aqui, Mateus 17, ela é o cumprimento da profecia de que alguns não morreriam até que vissem a volta de Cristo. E esses alguns eram Pedro, Tiago e João, que contemplaram a volta de Cristo numa réplica, em miniatura. Cristo em glória ao centro, Elias, né, representando os vivos ressuscitados, e Moisés, representando os justos. Eu troquei, né? Moisés representando os justos ressuscitados e Elias representando os justos que serão trasladados, irão para o céu também sem ver a morte. Aí está a volta de Jesus numa réplica em miniatura. É, Numa próxima vez que nós formos tratar desse assunto aqui, do tema da, da transfiguração, vamos querer falar aqui sobre, sobre Pedro, Tiago e João, né? Porque somente eles estavam ali.
Jesus tinha 12 apóstolos, porque somente três puderam contemplar esse momento especial. Mas esse não é o nosso assunto nesta manhã. Vamos continuar vendo aqui, né, sobre essa questão da transfiguração de Cristo, seu cumprimento da profecia de que alguns não morreriam até que vissem ele voltando, né? Será que faz sentido isso? Eu acho que faz todo sentido. A primeira vez que eu estudei esse assunto, eu vi muito sentido nisso. Realmente, ali está uma réplica em miniatura da volta de Cristo. Então, isso explica essa profecia que parece sem sentido de Cristo. Isso de fato explica. Mas será que a Bíblia me dá a garantia de que a transfiguração era uma representação gráfica, ou em miniatura, melhor dizendo, da vinda de Cristo? A Bíblia dá indícios disso. Nós vamos ver agora aqui um testemunho de alguém que estava presente neste dia. Alguém que estava nesse dia e vai falar sobre esse dia, sobre a transfiguração como o cumprimento da volta de Jesus. Então, quero convidar você a abrir a Bíblia mais uma vez, agora, na segunda carta do apóstolo Pedro, testemunho ocular daquele dia. Ele vai dizer algumas palavras aqui, vai fazer uma revelação que pode ser que surpreenda alguns. Talvez você tenha lido algumas vezes a segunda carta de Pedro, que fala especialmente da volta de Cristo. Parece que a segunda carta de Pedro foi escrita para confirmar a vinda de Cristo, a volta de Jesus. É o tema principal dele aqui. E aqui, a partir do versículo, capítulo 1, do versículo 16, ele faz uma revelação assim espetacular, especialmente para o nosso tema nesta manhã. Versículo 16, Pedro diz assim: porque não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. O que é que Pedro está dizendo aqui? Eu creio na volta de Jesus, eu falo sobre a volta de Jesus, mas não é porque alguém me contou uma história da carochinha. Não é uma fábula, não é um conto. Ele diz assim: eu não estou seguindo fábulas inventadas. Mas ele continua: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Nós, ele, Pedro, ele, Pedro, Tiago e João. Eu não estou falando da volta de Jesus porque alguém me contou uma história. Eu fui testemunha ocular, eu vi a vinda de Cristo. E ele continua, olha só, verso 17. Pois ele, Cristo, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você percebeu? Você lembra? Perdão, irmãos. Vocês lembram que durante a transfiguração, quando a glória de Deus aparece sobre o corpo de Jesus, uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele eu ouvi. Esse dizia a frase, repetindo a mesma frase dita no batismo de Cristo. E aqui Pedro diz: Nós estávamos lá. Ele recebeu da parte de Deus, Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. E o verso 18: Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, no Monte da Transfiguração. Pedro aqui está dando o seu testemunho daquele dia que estava com Pedro, que estava Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, que eles viram Jesus na sua glória, naquele dia em que eles viram Jesus da maneira que ele vai voltar, naquele dia que eles pensaram que eles iriam morrer naquele exato momento, naquele dia que eles se encontraram com o seu Criador face a face. O Criador e a criatura face a face, não envolvido pela carne humana, não Cristo encarnado, mas Cristo em glória. Ele lembrava muito bem aquele dia.
E naquele dia ele viu Moisés representando os justos ressuscitados, como Paulo disse que será, que irá acontecer. Ali eles viram Elias também em glória, vivo, como representando os justos trasladados. Ele entendeu que Cristo voltaria. Naquele dia em diante, ele não tinha dúvidas de que Cristo voltaria e que a ressurreição dos mortos e a glória eterna para todos os vivos de fato aconteceria. Ele escreve essa carta para confirmar a vinda de Cristo. Ele vai voltar. E eu sei que ele vai voltar. Ele continua dizendo: nesse dia, os céus serão desfeitos, abrasados, e as suas obras, a partir do versículo do capítulo 3, né? E ele diz: as suas obras serão, deste mundo serão desfeitas, né? Que o Senhor não retarda a sua promessa, ele continua aqui no versículo 9, né? Mas ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, virá como ladrão. Então, ele continua falando sobre a volta de Jesus. Ele diz: mas eu vi a volta, eu vi como será. Eu estou falando que ele vai voltar porque eu vi a volta de Cristo. Irmãos, Cristo de fato está para voltar. E não será uma representação em miniatura novamente. Será real, será completa. Ele virá na glória plena, na sua glória plena. Os sinais mostram isso, que Jesus está para voltar. Aliás, essa profecia de Mateus, eu queria ler novamente, Mateus 16, versículo 28. Essa profecia, ela nunca fez tanto sentido como em nossos dias. Eu quero ler novamente. Para os nossos dias. Se Jesus estivesse falando agora, ele diria, e está falando agora, né? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, aqui nessa reunião, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa profecia faz muito sentido aos nossos dias, porque de fato pode ser que alguns que estão aqui, assistindo a reunião conosco, junto conosco, não vão morrer até ver Cristo voltando nas nuvens do céu. Porque estamos no limiar da volta de Jesus. Que pode acontecer qualquer dia, não temos profecia de tempo. A vinda de Cristo é iminente. A sua volta pode acontecer em qualquer instante. Pode ser que muitos de nós aqui estejamos já há poucos dias de ver Cristo voltando. Poucos instantes de ver Cristo voltando. Se não for eu, pode ser alguém do que está me ouvindo nesta manhã, aqui me assistindo e me ouvindo nesta manhã. Agora, assim como Jesus tinha 12 apóstolos, mas apenas três estavam prontos, apenas três se escolheram para estar prontos naquele momento. Eu temo que nem todos estejam prontos para a volta de Jesus. Eu temo que nem todos aqueles que compõem as fileiras do Evangelho, nem todos os cristãos que professam esperar Jesus voltar estejam prontos para esse dia. Paulo diz, eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, capítulo 9, no versículo 27. E ele diz que Cristo, depois de ter se oferecido uma vez só para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, mas para os que o aguardam para a salvação. Cristo voltará para buscar aqueles que o aguardam para a salvação, para aqueles que o estão esperando. Será que ao longo desse tempo
que nós estamos esperando Jesus voltar, será que nós ainda mantemos a mesma pegada, linguagem mais jovem, né? O mesmo pensamento, a mesma vibração, a mesma empolgação com o assunto da volta de Jesus? Nós ainda cremos que ele vai voltar? Nós ainda cremos que ele vem buscar-nos? Será que Cristo ainda de fato vai voltar? Ou nós já acreditamos, como alguns, que a volta de Cristo, na verdade, é apenas uma forma metafórica de ver esse assunto? De fato, Cristo não vai voltar. Nosso encontro com Cristo acontecerá quando nós morrermos. Será que de fato é assim? Será que nós ainda acreditamos que ele vai voltar de forma real, de forma visível? Esse dia haverá trombetas, haverá glória, haverá todos os anjos, como diz as Escrituras. Nós ainda cremos nisso de forma literalmente. Que os túmulos se abrirão literalmente. Que o nosso corpo será transformado. Cristo voltará para aqueles que o aguardam para a salvação. Infelizmente, somente Pedro, Tiago e João puderam contemplar aquela cena. Os outros 9 ficaram de fora. Eu não sei se haverá uma proporção assim, mas a palavra de Deus nos diz que naquele dia nem todos estarão prontos. Alguns vão dizer, mas Senhor, nós estávamos prontos. Em teu nome nós fizemos tantos milagres, fizemos tantas maravilhas. Daí Mateus capítulo 7, verso 21 em diante, né? Nós fizemos tantas maravilhas. Mas o Senhor nos dirá explicitamente: eu nunca vos conheci. É possível fazer coisas para Deus, é possível estar na igreja de Deus, é possível ter cargos na igreja de Deus, é possível ser pastor na igreja, ser ancião da igreja, ser líder da igreja, ser pregador, ser cantores da igreja. É possível estar até na sala 57 e não ter ligação com o Senhor, não conhecer o Senhor e não ser conhecido por Ele. É preciso, irmãos, nesses dias que antecedem a volta de Jesus, estreitar a nossa relação com Ele. O Espírito Santo nos foi dado para isso. O Senhor disse: o Consolador estará com vocês. É Deus dentro de vocês. O Pai é convosco. O Filho, o Filho, o Pai é por vós. O Filho é convosco. E o Espírito Santo é Deus em vós. E Deus em nós. O Espírito Santo nos capacita, torna real o sacrifício de Cristo e nos prepara para a sua vinda. É o Espírito Santo que impossibilita que a nossa amizade com o Senhor seja real, que nós andemos com Ele, como Elias andou com Ele, como Moisés andou com Ele, como Enoque andou com Ele, e foi levado para o céu sem ver a morte. Você está preparado para a volta de Jesus? Você já começou o preparo para a volta de Jesus? Um dia desses aqui eu falei. Em que consiste o preparo para a volta de Jesus? Não é deixar de fazer certas coisas ou passar a fazer certas coisas. O preparo para a volta de Jesus consiste na nossa ligação com Ele. Você está ligado a Ele. Você tem procurado tempo para estar em comunhão com Ele. Você tem acordado de madrugada para conversar com Ele. Você tem falado sobre Ele. Nesta manhã eu quero fazer uma oração por todos aqueles, todos nós, que estamos esperando Jesus voltar, para que o Senhor nos fortaleça, para que nós creiamos nessa verdade, para que nós possamos estar de fato prontos para esse grande dia, o dia de encontrar o nosso Salvador, de poder abrir os braços e dizer: finalmente, esse é o Deus que nós aguardávamos e Ele nos salvará. Iremos ouvir da voz do Senhor as palavras: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você gostaria de participar dessa oração? Você gostaria de dizer: Senhor, me ajude, me ensine a te amar.
Senhor, me ajude a andar contigo. Você gostaria nesta manhã de renovar o seu compromisso de fidelidade a Deus, o seu compromisso de se preparar para o encontro com o Salvador e preparar outros. Eu quero ver aqui as mãos daqueles que desejam fazer o seu compromisso com Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos, nesse momento, orar. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus, nos aproximamos da Tua presença para Te agradecer pela experiência da salvação. Um dia o Senhor nos tocou em nosso coração, estávamos distante de Ti, nascemos distante de Ti. Mas um dia, na nossa infância, quem sabe na nossa juventude, na nossa idade já adulta, quem sabe até já éramos idosos, alguns de nós aqui. Mas o Senhor veio a nós, se apresentou a nós. O Senhor se manifestou a nós e nos chamou. E nós aceitamos o teu sacrifício. Tivemos nossos pecados perdoados. O Espírito Santo de Deus passou a guiar a nossa vida a partir de então. Entramos em um processo de preparo para nos encontrar contigo. E aqui estamos nós. Olhamos para trás e vemos a nossa caminhada. Talvez uma caminhada ascendente, só crescendo na comunhão contigo. Mas talvez, infelizmente, alguns de nós, uma caminhada de muitos altos e baixos. Talvez alguns, uma caminhada de muitos baixos e só baixos. Talvez fale com alguém que esteja desanimado nesta manhã. Alguém participa desta oração que já perdeu o brilho da certeza, da bendita esperança de ver Jesus voltar. Nesta manhã, ó Deus, pedimos que o Espírito Santo de Deus, derramado em nosso coração, que vive dentro de nós, tenha vitórias sobre nós. Nos tire da incredulidade, nos encha da certeza que haveremos de ver o nosso Salvador e iremos abraçá-lo. Nos ensine a andar com Cristo hoje, para que um dia possamos andar com Ele nas mansões celestiais que o Senhor foi preparar. Senhor, não deixe nenhum de nós de fora. Não permita, Deus, que nenhum de nós fique de fora desse grande dia do reencontro. Abençoa todos os teus filhos, abençoa os meus irmãos e minhas irmãs nessa manhã. Que todos nós sejamos testemunhas tuas do teu poder, de modo que possamos compartilhar essa tua verdade da tua volta para outros. E assim possamos cumprir o nosso papel, nossa missão de preparar um povo para se encontrar contigo. São as bênçãos que nós rogamos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que maravilha. Que bom tê-lo aqui conosco. E que mensagem, hein? Eu acho, eu acho não, tenho certeza disso. Os íntimos conseguem ver a glória de Deus aqui na terra. Os íntimos, ele tem um bônus, né? Ele consegue escutar coisas que a gente que não busca tanto, escuta mais. Deus disse que aquele que clamar a ele, ele vai revelar coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. E que privilégio para aqueles três estarem ali naquele momento da transfiguração, né? De tantos discípulos, ele escolhe três para um reservado, para se revelar, para mostrar quem ele de fato era. Isso é tremendo, e eu espero estar no meio desses íntimos. Eu quero ser um íntimo do Senhor. E que maravilha ver Moisés e Elias. Não poderia ser anjos naquele momento, porque os anjos não entendem de morte. Anjos não entendem de ressurreição. Eles não viveram isso, né? Então, as Só pessoas quem mais passaram pela indicadas, experiência, né? é isso, as pessoas mais indicadas para ajudar Jesus naquele momento era Moisés e Elias. Um foi
trasladado, sabe que Deus é poderoso para isso. E o outro ressuscitou. Então eles estavam dizendo: fica tranquilo, que a morte vai ser vencida por você. E aí Jesus foi fortalecido naquele momento. Geralmente aquilo que a gente passa se torna o nosso ministério, né? Então eles viveram aquilo e eles eram as pessoas indicadas para fortalecer Jesus naquele momento. Que a E gente se torne. outra coisa importante, Rogério, né? Sobre essa questão deles, né? Moisés e Elias. Eles eram interessados também no assunto, porque Cristo Isso, poderia desistir, né, da morte. Cristo, como eu falei, já tinha orado duas vezes: Senhor, afaste de mim esse cálice. Jesus poderia escolher não passar pela cruz. Não, não vou ser separado do Pai, não. Eu vou desistir desse negócio. Deixa o homem. Tudo estaria perdido. isso, Se Cristo desistisse, tudo estaria perdido. Inclusive, Moisés e Elias, que já estavam no céu, teriam que descer do céu e morrer como qualquer pecador, né? é verdade. E também os deles, os queridos deles que eles deixaram aqui na terra, eles não iriam Sim, encontrar mais também. com eles, não é? O que mais o É, diabo estava tentando fazer naquele momento com Jesus era fazer com que Jesus desistisse. Matar Jesus não era o problema. O problema era fazer com que Jesus desistisse do plano da salvação. Ele desistindo, a gente não estaria salvo e o diabo estaria reinando aqui na terra para sempre, né? Mas louvado até o seja trono de Deus Deus. estaria em jogo, né? Isso. Mas louvado seja Deus porque Jesus não desistiu. Muito obrigado por essa palavra bendita. Eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Muito obrigado por sempre estar à disposição. Amém, amém. É, perdão, né? Terminei tendo dificuldades aqui para entrar, né? Mas graças a Deus ainda conseguimos entrar a tempo, né? Graças a Tu- Deus. Tudo certo, sem E nenhum obrigado problema. pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Deus Amém. abençoe a todos. Um bom dia para todos. E bom dia com alegria. Amém. Amém. Tenha um excelente dia, pastor. Amém. Ana, já que a gente não conversou junto assim, só me tira uma dúvida. Você é caminhoneira? Meu marido é caminhoneiro e eu acompanho já há 15 anos ele. Aí você dirige também? Não, caminhão não. Ah, você só acompanha ele. É. É, porque eu sempre te vejo no caminhão, e agora eu fiquei curioso, aí já que eu tive a oportunidade de falar com você, eu vou tirar essa dúvida. É, Aí eu acho que é a dúvida muito de tempo, muitos aí, né? vocês passam muito tempo na estrada? Muito tempo. Mais na estrada do que em casa? Quase mais na estrada do que em casa. E Já sempre. vamos, nós chegamos, está com 3 dias, amanhã nós já vamos. Eita! E isso já há muito tempo? 15 anos. Ele é 30, eu 15. Sim, desde que vocês casaram, então. É. Já acompanha ele. E como é Uhum. uma intercessora no caminhão? É, eu acho melhor no caminhão do que até em casa, porque eu tenho mais tempo lá, sabe? Ah, É. Tenho mais tempo na hora que ele tá, tipo, a gente chega num lugar para descarregar, aí a gente tem um lugarzinho onde a gente fica lá, né? Aí ah. eu me afasto e vou, boto uma cadeira lá debaixo das árvores, e lá eu fico orando, ou então, às vezes, ato a rede e eu fico orando, intercedendo, recebendo os pedidos, conversando por vídeo, por chamada, assim. E você já era intercessora antes da sala? Não, Ah, foi com a sala. é. E como... Rogério, era assim, como eu viajava, eu não tinha quase, eu não tenho quase, assim, não posso estar na igreja, né? Olha, sábado passado eu não pude estar na igreja. Esse sábado já vão voltar de novo, né? Então, Ah, a minha igreja é a sala 57, as salas de oração que eu participo, onde tem uma, estou lá, né? Então, hum. essa é minha igreja que eu vou sempre, né? Mas estou na igreja, quando eu estou aqui, eu estou na igreja, né? Vou na minha igreja, tem minha igreja aqui perto, próximo da minha casa. Então, eu sofri muito isso aí, de eu não poder estar nos programas, de eu faltar nas coisas da igreja, que eu não podia estar indo, eu pedia a Deus, sempre orava, Senhor, mostra alguma coisa para mim fazer. E quando eu ingressei na sala 57, Ah, né,
E Ah, eu amei essa parte aí de fazer oração. As irmãs oravam para mim, ligavam para mim, né? E uma coisa interessante, me colocaram na sala manancial. E aí antigamente era a sala 18 lá, e depois passou a sala manancial, e aí eu ingressei lá e amei esse ministério. E comecei então a Miriam me convidou, né, para me ser intercessora, e aí eu ah. comecei a orar, e aí foi bom demais receber oração, aí agendei logo os nomes das irmãs, todo mundo, e foi muito bom. Aí você está desde o início na sala? Desde o início da Quando, sala? quando eu entrei, o meu moderador era o Carlos Buch, né? Sim, sim. E eu participava de um grupo de saúde, e lá vinha um link todos os dias, eu falei, que link é esse aqui? Aí eu fui lá um dia, entrei, de madrugada, né? E Hum, eu não consegui, eu entrei, tentei, mas não consegui, eu fui no YouTube, aí tava o testemunho o pastor Godinho estava falando do filho dele, né, que tinha falecido. E sim. aí aquilo ali me chamou a atenção, aí eu fui lá, pesquisei, depois eu pesquisei a vida do pastor Godinho, do filho que tinha morrido, né, que ele era cantor, né? E aí aquilo me chamou a atenção, e digo, amanhã eu vou de novo. Aí quando foi no outro dia, eu tentei entrar no Hum. Zoom, não consegui, e aí eu voltei pro YouTube de novo. Eu digo, mas eu vou conseguir, eu quero entrar nesse negócio aí desse Zoom aí. Aí até que um dia eu consegui. Entrei, e aí eu gostei, pronto. Aí eu queria só entrar no Zoom, né? Não sair do YouTube pro Zoom. Só que era difícil para entrar, era muito difícil. Eu ficava ali toda hora triscando, triscando para sentar, até que a hora eu conseguia. Ah, então você está desde o início. E você já é adventista desde da infância? Eu já sou adventista de berço. Minha mãe, eu venho de uma geração de adventistas, minha mãe, minha avó. E eu me afastei da igreja. Quando eu Hum. conheci meu marido agora, né? Eu estava afastada da igreja. Eu Ah, fiquei 9 anos, né? Eu vim de um casamento abusivo, um casamento que e meu marido era adventista também. Nós éramos obreiro de elite aqui da nossa cidade, nós dois. Mas infelizmente ele não era um homem temente a Deus, né? E assim a gente separou, e aí eu me decepcionei muito, 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 muito assim com as coisas que aconteceram, né? E aí eu passei até a duvidar de Deus, sabe? E e aí foi aí assim você que, conheceu esse novo, sim, aí eu conheci o novo marido. que é da igreja ou não? Não, Que os dois eu fui estavam fazer uma fora. viagem, eu fui fazer uma viagem e eu conheci ele. Aí, nessa viagem, a gente começou amizade, que essa amizade veio se tornar um namoro. Aí vim para a igreja, falei que eu não poderia mais participar nada da igreja, e me afastei, fiquei bem afastada, bem afastada. Foi uma vida tremenda, minha vida, aí começou minha luta, porque eu sabia que eu não estava certa, eu sabia que o que eu estava fazendo, eu poderia morrer, nunca mais, não poder ver meu Jesus. Eu sempre fui muito apaixonada por Jesus, sabe? Eu sempre tive essa paixão, assim, minha mãe me ensinou desde criança que Deus tinha algo muito maravilhoso, melhor que essa terra. E eu sempre sabia disso, né? Que nada é bom aqui nessa terra, nada é bom, nada. Eu sempre tinha isso na minha cabeça, e eu tinha muita vontade de voltar para a igreja. Assim, foi uma luta muito grande, 9 anos, Rogério. Eu tive cada livramento, cada coisa que Deus falava comigo. Deus usava as pessoas para falar comigo, sabe? Ah, E foi uma experiência assim muito triste por um lado, mas eu senti muito Deus comigo, e Deus sempre me chamando, me buscando, através de pessoas, através de orações de pessoas, até que uma vez uma irmã da igreja encontrou esse meu marido agora, né? Nós estávamos andando e ela me encontrou. Fazia muito tempo que eu não via ela. Eu estava toda transformada, de brinco, batonzão vermelho. Eu só botava os brincão lá na orelha. Meu Deus, quando eu me lembro daquilo. Eita, pavor. E aquela irmã me encontrou naquela situação, fiquei com uma vergonha. E aí ela falou assim para o meu marido, falou assim para ele, falou, olha,
vocês precisam voltar para a igreja. Eu falei, irmã, ele não é adventista. Pois é, mas ele vai ser. Aquela irmã muito usada por Deus, sabe? Falou assim, olha, o senhor precisa ver ela cantando na igreja. Ela gostava muito de mim, essa irmã, de ouvir eu cantando, né? E ela disse, você precisa ver essa irmã cantando na igreja. Aí ele disse, um dia eu vou na igreja para me ver ela cantando. Aí eu falei para ele assim, falei, amor, mas para mim voltar a cantar na igreja, eu preciso me casar. Eu preciso me casar e batizar para mim poder voltar a cantar na igreja. Ele disse, pois eu vou casar com você e você vai voltar a cantar. Ai, que Eita alegria que me deu aquilo glória! naquele dia. Daquele dia em diante, sabe, eu fiquei muito feliz, fiquei muito alegre com essa promessa que ele fez para mim. E aí eu, todo dia eu me lembrava e orava, pedia a Deus, Senhor, sabe aquele dia que ele falou aquilo, pai? Faça, e ele não era, nunca tinha casado, era solteiro ainda, né? Não tinha casado, não tinha nenhum compromisso, eu também não, já era divorciada, né? Não tinha nem Ah, impedimento. ah, E aí até que um dia é, chegou a oportunidade, minha filha ia casar, né? Minha filha ia ter um casamento da minha filha, aí eu falei assim, sabe, podia eu me casar também? Falei para ele, né? Podia nós se casar também, né, amor? Nós vamos casar no mesmo dia da minha filha, vai dar certo. Ah, não sei o quê, deu. Pois é, mas se der, quem sabe a gente não casa mesmo. E eu já preparei o terreno, né? Nós é. íamos casar numa cidade, ela ia casar numa cidadezinha próxima daqui, uns 40 quilômetros. Aí, quando chegou o dia de nós ir, ela me chamou, né, para ir, chamou nós para levar eles, que nós, no nosso carro levar ela. Aí eu falei assim, hoje nós vamos se casar, você sabia? Aí eles, conversa, minha. Eu arrumei a roupa bem bonita para ele, ajeitei ele, fiz uma roupa para mim, né, que eu ia ser, nós ia fazer parte lá assinar o casamento da minha filha, né? Aí ele disse assim, mas eu não tenho dinheiro aqui. Aí eu falei assim, mas eu tenho. Mulher preparada. Falei, mas eu tenho. Nós vamos se casar, amor. Vamos me casar, aproveitar nossa casa também. É, nós vamos se casar. Aí a gente foi, né, levar minha filha para fazer o casamento dela do civil, que ela ia casar na igreja no sábado, né? Era uma sexta-feira. E eu com dinheirinho, né, na bolsa lá, guardadinho. Chegou lá e aí deu certo. Botamos o nome e casamos, Rogério. E Amém. foi maravilhoso. No sábado foi a alegria do casamento da minha filha. E aí fui já aproveitei e falei pro pastor, pastor, agora eu já sou casada. Agora eu posso me batizar. O pastor era um amigo, muito amigo meu, e ele conhecia há Sim. muitos anos, né? E ele deu sorte que ele estava trabalhando aqui na minha cidade. Ele ficou muito feliz e foi no Congresso das Mulheres, meu batismo, coisa mais linda, meu batismo foi. Que coisa linda. Daí só benção, só benção, só benção. Aí ele se Jesus tem me batizou também? abençoado tanto. Hã? Ele se batizou também? Não. Ele, Até na hoje? hora lá do batismo, o pastor chamou ele, né? E ele falou que um dia ele vai tomar a decisão. Rogério, nós precisamos sair da estrada. Ele precisa sair desse caminhão, porque a maioria das cargas é no sábado. Final de semana, tipo agora, estamos carregando agora, o caminhão já está carregando, só entrega na sexta-feira. Aí a gente sai na hora do sábado, sabe? Uhum. E aí eu prego para ele no carro, tenho minha Ah, caixinha de som, fico botando as mensagens, botando as pregação da Maísa Ribeiro, eu faço parte do grupo dela, os ah. pastores aí, as mensagens aí do YouTube, é assim, eu falo para ele o tempo todo que Jesus vai voltar, que nós precisamos se preparar. Aí, além dessa filha que você casou, você tem outras filhas? Tenho 5 filhos, são 2 filhos homens e 3 mulheres. A minha filha caçula está comportando lá em Paragominas, próximo do Belém. Ela faz Ela está estudando psicologia lá na FAD. Ela tem 24 anos, minha caçula. Com, com esse segundo marido, você tem quantos filhos? Nenhum, nenhum. Ah, todos são. Ele me ajudou, né, na criação dos meus 2 últimos filhos, né? O casal, o Daniel e Daniele, foi ele que me ajudou. Quando eu fui morar com ele, o menino tinha 10 anos, o menino, e ela tinha 7 anos. Ah, entendi. Uhum. E como é que E os meninos são da igreja? não, os 2 meninos não são. Os 2 meninos, a minha filha, essa que casou junto comigo, ela é da igreja quadrangular.
Mas todos os meus filhos foram batizados na igreja, todos eles foram apresentados ao Senhor bebês, todos eles estão no altar do Senhor. Uhum. Comigo, só minha filha, a Daniele, a caçula, que tem 24 anos. Aí ela viaja com você. Não, ela está estudando na FADBA. Ah, ela Ela tá na faz, Fádiba. é, Então, e vocês ela não está têm. comportando agora lá em Paragominas. Ah, entendi, entendi. E quando você volta para a igreja, você percebe que, quando você olha para trás, que Deus estava falando com você o tempo todo. O Espírito Tempo Santo, todo. na verdade. É. É interessante como a gente só percebe isso depois que a gente toma uma decisão. Mas na hora que a gente está vivendo, os prazeres dessa terra, você não percebe, né? Foram muitos livramentos, mas você só consegue ver depois que você se entrega a Jesus mais uma vez. Aí você olha para trás, aí você diz: "Oh, olha lá, Deus estava comigo o tempo todo. Estava me chamando Rogério, o tempo todo." Rogério, eu não conhecia o Espírito Santo na forma que eu conheço hoje. Eu, eu não entendi o Espírito Santo, não consegui entender. Tanto, ó, chegou um tempo aqui, umas pessoas que tinham essa religião aí, que não acreditam no Espírito Santo, Uhum, e aí falaram algumas coisas para mim, mas Deus me falava que não era que não era aquilo, né? uhum, Ele sempre me confirmou que não era o que eles falavam. Então, eu não entendia bem, eu sempre buscava nos livros a entender, eu não conseguia entender direito como que era. Depois da sala 57, que eu tenho que estar ouvindo as mensagens, estudando mais, abriu mais minha mente para. Eu entendi de outra forma, o Espírito Santo é uma. Eu entendi que ele é uma pessoa realmente que está conosco. Jesus deixou para nós ele, que está ao nosso lado, né? Então, ele é uma pessoa que Deus, Jesus foi e deixou ele aqui. Se ele não fosse, ele não poderia vir, né? Ele falou assim, né? Ele tinha que ir para poder ele vir. E que ele estaria ao nosso lado a todo momento. Então, o Espírito Santo é uma pessoa aqui conosco, uma pessoa invisível, como Jesus, como Deus, né? Você consegue ver mudanças na tua vida, no teu evangelho, na tua religião? Consigo, consigo. Às vezes eu penso assim, meu Deus, porque quando eu era obreira, grande evangelismo mesmo, estava na frente de grandes evangelismos e batizar 150 pessoas. Lá em Macapá eu fiz um evangelismo, mais 3 pastores, eu e meu marido, né, meu ex-marido, nós foram batizados 150 pessoas. E eu penso assim, meu Deus, Rogério, uma vez eu bati minha sandália na porta da casa de uma mulher. Eu insisti com ela, insisti. Ela era de uma igreja aí, né? E aí ela não aceitou de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, tanto que nós falamos pra essa mulher e essa mulher não aceitou. Eu peguei com graça, né? Fiz assim, né? Mas eu oro pela essa mulher. Todo dia tá aqui no meu quarto de guerra o nome dela, viu? O nome da família lá, né? Eu oro pela essa família. Então eu acho que se eu conhecesse o Espírito Santo, não sei, eu acho que talvez meu trabalho seria até melhor. Será? Não sei. Às vezes é nesse pensamento. Aham. Você agora entende de uma outra forma, né? É. Você prega de outra forma, você dá estudo de outra forma, você Sim, ora de outra forma, sim, né? Então a sala fez uma diferença na tua vida. fez. Eu queria tanto que minha família, sabe? Minha- mas eles me chamam, às vezes me chamam até de fanáticos, assim, sabe? Falam que essa sala 57, não sai dessa sala. Às vezes minhas filhas chegam aqui, eu estou na sala Manancial, na sala Manuel. Jesus, aí ela fica, mamãe, essa mulher está nessa sala. Ontem a minha filha de noite chegou, estava aqui orando, intercedendo pela minha amiga. Também ela, enfim, foi embora. Aí é assim, né? Mas para mim uma alegria, é maravilhoso, né, poder participar essa intercessora, a, a Nilda, a Iranilda aí, meu Deus, que mulher maravilhosa, tá vendo aqui na minha frente. Que maravilha, que Minhas bom. amigas aí da sala Manancial, da sala Emanuel, nós fazemos o ano bíblico, né, lá na sala Emanuel, todas as 3 horas da tarde, é Uhum. uma benção, cada dia aprende mais as coisas. Amém, amém. Que bom te conhecer um pouquinho. Que Deus te abençoe. Que, como diz o Salmo 121, verso 8, seja bendita a tua saída e a tua entrada.
Você vai sempre estar viajando e o Espírito Santo vai te acompanhando até o dia que ele mude essa situação e você se aquiete num canto E, para que Rogério, sua casa se volte. deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo me lembrou aqui, eu preciso falar aqui, como testemunho também, né? Tenho que preparar meu testemunho, mas é tão grande, meu Deus, a minha vida, na minha infância foi bom demais, viu? Mas eu vou preparar, vou tomar a força e Faça vou fazer isso. isso. É, porque eu preciso também de tempo de estar aqui, né? Porque é grande meu testemunho, mas vai dar certo. Então, é assim, eu gosto muito da fidelidade a Deus no meu dízimo, nas minhas ofertas, e eu sempre mostro isso para o meu marido, né? E nós compramos uma chacrinha. Foram dois acontecimentos que aconteceu na nossa chácara lá. Desde criança, minha mãe me ensinou me ensinava, né, quando lá na nossa casa, no quintal, tinha algumas frutas, e o primeiro fruto minha mãe tirava para Deus. Dá tempo de falar? Uns 10 Dá, minutinhos dá. só. Dá sim, fica à vontade. Então, minha mãe sempre ensinou isso para nós, né? Que o primeiro fruto sempre ela gostava de dar para Deus. Tinha um pé de mangueira lá, as mangas, quando começava a amadurecer, ela tirava as frutas e ela levava para um irmão vender, e o dinheirinho sempre minha mãe ensinou isso. Tinha um irmão também, nosso vizinho, que era adventista, e ele dava testemunho na igreja da fidelidade a Deus. De todos os frutos dele, ele tirava, a primeira coisa era para Deus. Ele era plantador de tomate. E a primeira caixa de tomate ele era de Deus, e ele levava lá na igreja e falava lá na frente: olha, aqui eu fiz isso, aqui, tá aqui, é de Deus. Naquele tempo a gente fazia isso, hoje não faz mais, né? É. Quando eu cresci vendo isso aí, né? A fidelidade das pessoas, e aquilo ali eu levava para mim, para minha vida, eu trouxe para minha vida até hoje, né? Ensino meus netos, meus netos que ficam comigo aqui em casa, eu ensino isso para eles também. Então, eu tinha isso. E eu passei isso pro meu marido. Falei, olha, amor, é muito bom a gente ser fiel a Deus. Lá na chácara da minha filha, tinha um pé de laranja que não dava laranja. Eu já estava 3 anos lá, eu tinha uma vontade de comer uma laranja daquele pé de árvore tão bonito e não dava uma. Aí eu falei assim, eu vou fazer um pacto com Deus, eu sei que Deus vai fazer essa fruteira da fruta. Aí, Rogério, eu peguei, orei a Deus, fui lá debaixo do pé de pau, falei, Senhor, faça com que esse pé de laranja dê bastante fruta esse ano. Aí eu peguei e falei para minha filha, falei assim, olha, aí nós ajeitamos tudinho, eu botei um adubo lá no pé, eu falei, você vai dar fruta esse ano para nós. Aí eu falei para, começou a florar, cheirava as flores da laranjeira. Eu falei, chamei minha filha e falei para ela não é adventista, minha filha é mais velha, né? Mas ela já foi adventista, né? Falei assim, olha, eu fiz um pacto com Deus, esse pé de laranja vai dar muita laranja, e as primeiras laranjas, quem tirar vai pagar. Ei, Rogério, eu tenho a foto aqui do pé de laranja. Deu tanta laranja que os galinhos ficou assim, ó. Deu laranja, deu laranja, deu laranja. Aí ela falava para todo mundo, quando a laranja começou a ficar boa, ela dizia, quem tirar tem que pagar, que é o dinheiro da mãe. Quem tirar tem que pagar, que é o dinheiro da mãe. E assim nós fizemos, né? Eles tiraram as laranjas, um dia que eles foram para lá, as laranjas, e ela me deu o dinheiro e eu dei como oferta para Deus. E aí nós plantamos na nossa chácara que nós temos aqui, nós plantamos uns cacaus, né? E eu falei pro meu marido que a primeira fruta seria de Deus. E quando ele tirou, né, as primeiras frutas do cacau, deu, parece que foi, não sei se foi 5 quilos que deu, não estou lembrada agora. E sequei tudinho, ele falou, isso aí é de Deus. Você falou que é de Deus, então é de Deus. E aí eu fui lá, dei para a igreja, né, dei como oferta na igreja. E aconteceu um acontecimento aqui, próximo da nossa chácara. Um fazendeiro colocou veneno na fazenda dele, a fazenda dele fica um pouco assim, inclinada no rumo da nossa chácara, né? E em frente da nossa chácara tem bastante horta, é só horta, 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 assim, muita horta de verdura, todo tipo de verdura, tudo, todo tipo de verdura. Muito alface, muito couve, coisa mais linda assim na frente. E quando ele colocou o veneno, o vento trouxe o veneno para cima das nossas terras, né? uhum. Passou por cima do meu cacau e não aconteceu nada, nada, nada. Amém. Amém. Morreu, o Rogério morreu
todas as verduras das hortas, todas as folhas das macaxeiras do povo ali, onde pegou o vento do veneno, né? Ah, Morreu tudo. Virou só a lama. A gente passava lá. Um dia, eu não tirei a foto. Meu pastor falou, contei isso pro meu pastor, ele falou, mãe, era pra ter tirado foto, irmão, pra tu ir aham. colocar lá no negócio do dízimo, né? Testemunho. E aí morreu tudo, tudo, tudo. E nosso cacau, nenhuma folhinha Amém. murchou. E eu falei Amém. pro meu marido, falei, está vendo, amor? Deus protegeu nossa chácara, nosso cacau, tá lá a coisa mais linda, né? E Amém. aí, agora, essa safra de agora, né? é, Deu alguns cacau, muito pouco, não deu muito, não, mas deu pouco. Já final de começo de inverno, final de verão, inverno aqui, aí ele vai florar agora para dar, né? E aí ele secou alguns cacau lá, algumas sementes, e aí essa semana ele pegou a sacola de cacau, aí eu falei assim, eu queria não falei comigo, não falei para ele que eu queria ter vendido, Aham. porque eu sou anjo da esperança, né? E aí eu queria vender para me pagar meu boleto do anjo da esperança. E aí ele viu, eu tava guardando ali, para ele não ver que eu ia vender, e aí só dizia, eu vendi o cacau, deu tanto, né? E ele não Uhum. se importa. E aí eu ia vender. Aí ele viu, disse, eu vou já vender, nós estamos precisando de dinheiro, vou já vender esse cacau. Nós estávamos sem dinheiro mesmo, sem dinheiro, sem dinheiro. Tem aquele dia que a gente não tem nada, né? É, Não tinha depositado o frete, essas coisas assim, nós estávamos acontece. sem dinheiro. O dinheiro que ia ter era aquele lá. Aí ele saiu com a sacolinha de cacau e eu orando, falei, meu Deus, ele vai vender o cacau. Tá bom, feita a vontade de Deus. Mas eu queria tanto vender, eu queria tanto pagar meu boleto. Eu falando para Deus, né? Aí ele foi, vendeu o cacau, chegou com dinheiro e disse assim: Ó, toma aí R$ 100, eu vou ficar com isso aqui para me botar gasolina no carro. Porque nós ia pra chácara. Deus, ele me deu dinheiro. Falei assim: olha, como Deus é maravilhoso, né? Deus ouviu minha oração, sabia minha necessidade, que eu precisava pagar o boleto, né? Do Amém. Anjo da Esperança, que é. Aí ele disse, e quando ele me deu, ele falou assim: olha, esse dinheiro é para Deus, isso aí. Aí me deu para mim, dá para Deus, né? Amém. Ele podia Amém. ter ficado com o dinheiro todo, né? É, mesmo ele não sendo da igreja, ele é temente a Deus. E uma É. mulher santa santifica o lar. Eu tenho certeza que a tua influência vai mudar esse coração e ele vai tomar uma decisão ao lado do Senhor. Eu creio Ô, nisso. gente, ora por mim, o nome dele é Arlindo. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que muito, muito honesto no que ele faz, trabalhador. É, é uma bênção na minha vida, na vida da minha família, sabe? Por meus filhos. O meu filho ontem estava com a pensão atrasada e ele dá o dinheiro para esse menino aí logo. Pegou, pagou a pensão do meu filho para não ver o mal dele, né? Está desempregado, sem o dinheiro para pagar a pensão dos filhos. Ele foi lá e puxou o dinheiro e deu para o menino. É assim, tenho recebido muitas bênçãos através dele. Minha filha que estuda na Fátima, na Fáriba, né? Também é uma bênção que ele me ajuda na educação dela. É uma menina de ouro. Eu falo que Amém. ela é meu cachinho de ouro. Ele fala que é o prejuízo dele, mas tenho certeza que vai ser para a honra e glória de Deus. A vida da minha Amém. filha ali naquele lugar, né? Amém. 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 Deixa eu fazer uma oração por você. Já que você orou por Ore. nós, eu quero orar por você. E que Vamos todos orar. vocês possam orar pelos meus filhos, para que eles possam Aham. voltar. Que o Espírito Santo insista, né, na vida deles lá, incomodando eles. Não sei se o Espírito se incomoda? Não sei. Incomoda. Ele Incomoda, chama a né? gente o Fica tempo lá. Assim como ele todo. me incomodou, ele me incomodou, É, me trouxe. é. Deus possa também trazer meus filhos. Um dia eu possa dizer, Senhor, que meus filhos, que o Senhor me deu. Esse é meu pedido nessa manhã pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido, a conversão dele. Ele tem plano de sair do caminhão, né? Ele já se aposentou. Eu estou também com benefício. E aí a gente vai para nossa chácara, vamos ali criar peixinhos, cuidar do nosso cacauzinho, Isso. criar galinhazinha, né? E fazer nossas hortas ali. E esse é nosso plano, colocando diante de Deus nessa manhã. Amém. Amém. Vamos orar. Deus querido, mais uma vez te agradecemos por entrar na tua presença sempre que queremos fazer isso através da oração. Nesse Verdade. momento nós estamos aqui com a Osana e nós te pedimos pela sua família,
pelo Arlindo, que o Senhor, de forma poderosa, trabalhe nessa família com o teu Espírito Santo, para que eles lembrem de todas as palavras que foram ditas pela Osana e através da palavra mesmo que foi estudada por eles muitas vezes. Relembra, Senhor Deus, dá o desejo a eles de voltarem aos teus pés. Faz com que essa casa seja blindada pelo teu Espírito Santo, que anjos acampem ao redor dessa casa e desse caminhão. Se é dos teus planos que essa profissão cesse, que o Senhor dê outros meios para que eles sobrevivam de forma digna. Abençoa, Senhor Deus, de forma poderosa a todas as famílias que estão escutando essa oração. O Senhor ama as famílias, é projeto do Senhor as famílias. E o Senhor investe muito nas famílias. Então, visita a nossa casa, coloca anjos acampando ao redor para que praga nenhuma chegue à nossa tenda. Enche desde da despensa até o nosso coração, para que a gente não tenha necessidade de nada, porque nós temos um Pai que é provedor. Sim. Obrigado por esses momentos que passamos aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amo Louvado seja você, Deus, preciso louvado de seja você Deus. para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Ah, Rogério, eu também te amo muito. Você é uma pessoa especial, que nem o pastor Wagner fala, é o nosso topetinho aí, né? É, Eu também te amo muito, preciso de você para ser feliz, preciso dessa sala para ser feliz, né? Eu creio mais em Deus porque cada um aqui dessa sala existe, né? E é maravilhoso, né? Poder estar aqui todas as manhãs aqui. Amo muito vocês, amo muito mesmo. amém. Eu acho que vai ser difícil viver sem quando Deus permitir, né, que a gente não possa mais estar juntos, né? Vai ser ruim, mas nós vamos estar na lembrança aí de que tem pessoas orando pela gente, né, Rogério? Vai ser É, maravilhoso quando nós não pudermos mais estar aqui, né? Nós aprendemos o temos a caminho. certeza de que temos amigos, que temos a família Sala 57. Verdade, É, verdade. Tenha um excelente dia, querida. Deus te abençoe. amém. Para todos vocês também. Amém, amém. Estou aqui. Quando precisar, pode chamar. Tá ok. Queridos, eu ainda quero ter um tempinho com vocês. Hoje a gente está fazendo uma sala bem diferente. Eu queria falar com vocês sobre a jornada. Vocês têm recebido a jornada, né? Geralmente, quando tem sala, a gente pede aos moderadores para colocar apenas depois das 8 horas, quando termina a sala. Mas vocês têm recebido e vocês certamente têm sido abençoados, como eu tenho sido abençoado com essa jornada. É muita gente envolvida nessa jornada, pessoas que gravaram vídeo, pessoas que estão corrigindo os textos, para um português melhor, mais atualizado, porque essa meditação ela é bem antiga, mas é uma bênção e recebereis poder, não é? Então, cada dia nós já estamos no dia 34, não é? Mas a jornada do dia 30 me chamou a atenção, não sei se vocês perceberam, ela fala justamente isso que eu estava conversando com a Osana. Olha só, não sei se você consegue ver aí, era o Consolador, foi a do dia 30. Você com certeza tem aí essa meditação do dia 30. E diz assim, ó. Peraí, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Acabei saindo. Pronto. E é falando sobre o Consolador. Em João 16:13 diz assim, ó, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não faltará, não falará de si mesmo, por si mesmo, né? Mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo faz esse caminho, céu, terra, o tempo todo, para nos informar, para nos manter atualizados, para nos ajudar a tomarmos posições com relação à nossa vida espiritual. E no texto diz assim, ó, como poderemos subsistir no dia da provação, no dia da prova, se não compreendermos as palavras de Cristo? Ele disse: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas. Agora, o que eu acho interessante, olha só, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, 25 e 26. Essa outra frase diz assim: é o Espírito Santo que nos fará lembrar das palavras de Cristo. A gente precisa encher a nossa mente da palavra de Cristo, porque o Espírito Santo tem a função de nos lembrar, entende? Vocês observam quando Jesus prega, o tempo todo ele prega para pessoas comuns, ele prega para os discípulos, mas ele não insiste em dizer assim: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso repetir. Você não vê Jesus assim preocupado em si. Será que eles entenderam? É, eu vou falar de novo. Ou cobrando aos discípulos: vocês já estão comigo há quantos anos? Vocês já aprenderam alguma coisa? Jesus não faz isso em momento nenhum porque ele sabe que a função dele era pregar. Ele deu essa função a gente. Ele disse que nós deveríamos ir pelo mundo pregando, ir por todo mundo pregar o evangelho. Essa é a função nossa e foi a de Jesus. Porque a função de lembrar o que você está pregando é do Espírito. A função de converter, de convencer é do Espírito. Então, a sua parte é semear. Nós estamos vivendo a época da chuva temporã. Então, a nossa função é pregar, é plantar. Essa não é uma época de colher. Algumas pessoas são batizadas, não no número como a gente gostaria, porque essas pessoas estão se juntando a nós para também plantar, porque a palavra de Deus diz que são poucos os trabalhadores, né? E a ceifa é grande, então ele precisa de mais trabalhadores. Então estão vindo esses trabalhadores. Mas a época agora é de plantar. Então, muitas vezes, quando você prega para seu filho, prega, dá o estudo bíblico e aquela pessoa não toma uma decisão, aí você fica tão frustrado. E você diz: ah, eu acho que eu vou desistir disso, eu vou desistir de orar por fulano, porque fulano não quer nada. Essa é a época de plantar. Quando essas pessoas receberem o Espírito Santo, ele lembrará de tudo que eles aprenderam. Ellen White diz que até os livros que a gente entregou nesse momento, que muitas vezes a gente vê a pessoa recebe e joga lá no estante, bota numa gaveta. Ellen White diz que nos últimos dias esses livros vão brilhar. Entende? Então não fica triste, não fica, porque o teu trabalho é pregar. Se você está pregando, então não fica triste. Não importa o resultado, porque isso aí depende do Senhor, depende do Espírito Santo. Então toma cuidado também com o que você está enchendo a tua mente, porque o Espírito Santo só vai lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você buscou na palavra de Deus. É como você vai fazer uma prova na escola. Se você estudou, você pede: Espírito Santo, me faz lembrar do que eu estudei, faz uma excelente prova. Mas se você não estudou, você vai pedir ao Espírito Santo que lembre o que a você. Então, se você não busca a palavra de Deus, você não consegue entender. Então, muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, de ler um texto e não entender, e você vai lá e lê de novo. Às vezes a gente começa um livro, aí não estou entendendo nada desse livro, mas eu vou ler. Aí você vai lendo, você vai lendo. Sabe, antes de eu conhecer esse ministério do Espírito Santo, eu li a Bíblia 13 vezes. E parecia que eu não tinha entendido muita coisa, sabe? Quando eu chegava numa pregação na igreja, eu disse: menino, eu já li o versículo do pastor que ele falava lá. Eu disse: meu Deus, eu nunca li isso. Eu já li 3 vezes a Bíblia e nunca li isso. Não já passaram por isso vocês também? Mas depois que eu conheci esse ministério do Espírito Santo, eu sempre peço a ele: me lembra, me lembra, me lembra, me lembra. Então, quando eu estou escrevendo ou quando eu estou preparando a pregação, eu vou lembrando de versículos e eu digo: meu Deus, onde é que está esse versículo? Aí eu vou procurar e acho aquele versículo. O Espírito Santo me lembrou. Então, aquela leitura que eu pensei: eu li e não entendi nada, entendi, porque ela é guardada na nossa mente. Lá no cantinho lá que o Espírito Santo vai acessar na hora certa. Então, ele tem esse poder de nos lembrar. Por isso que o texto diz isso, que a gente precisa do Espírito Santo para ele nos lembrar. Eu não sei vocês, mas nós estamos vivendo uma época que a memória está indo embora. Não sei se vocês estão vivendo isso,
Mas, meu Deus, quantas pessoas estão ficando esquecidas, quantas pessoas estão ficando desatentas nessa época. Então, esse Espírito tem essa função. Olha o que está grifado em vermelho. O assunto sobre o qual Cristo resolveu demorar-se na sua última palestra a seus discípulos foi o da função do Espírito Santo. Ele gastou tempo, os seus últimos dias, explicando aos discípulos a função do Espírito Santo. Você precisa entender a função do Espírito Santo e pedir a ele que faça isso na tua vida. Se você não sabe qual é a função do Espírito Santo, você não sabe nem como orar. Então você precisa entender que ele veio com essa função de nos lembrar, de nos levar ao Pai, de nos convencer da verdade, também nos convencer do pecado. Ele desvendou-lhe uma vasta porção da verdade. Deviam receber suas palavras pela fé. E o Consolador, o Espírito Santo, ó, mais uma vez, fariam com que se lembrassem de tudo. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, eles começaram a lembrar bem que ele disse, como ele falou, aconteceu. Ele disse que deveríamos fazer isso. Eles foram lembrando, porque o Espírito Santo tem essa função. A consolação que Cristo deu nesta promessa consistia no fato de que a influência divina estaria com seus seguidores por quanto tempo? Até o fim. Então, quando é que a gente vai perder o Espírito Santo? Nunca. Aqueles que pediram o Espírito Santo, eles vão ter até o fim. Mas o Espírito não vai ser retirado da terra? Aos pouquinhos ele não está saindo, mas dos que foram selados pelo Espírito Santo, nunca. Eles ficarão com o Espírito até o fim. Mas essa promessa não é aceita e acatada pelas pessoas hoje em dia. É ou não é? Quando a gente fala de Espírito Santo, as pessoas entroncham a cara, as pessoas fazem franze a testa. Por quê? Porque elas não conhecem essa mensagem e muitas vezes o pouco que conhecem elas não entendem. Não sendo, portanto, acalentada por elas e o seu cumprimento não é visto na experiência da igreja. Olha que linda essa citação. A gente já leu aqui várias vezes na sala 57. A promessa do dom do Espírito de Deus é deixada de lado como uma questão pouco considerada pela igreja. Ela não é inculcada na mente das pessoas e o resultado é que é o que é de esperar. O que é que acontece com a igreja que não escuta essa mensagem do Espírito Santo? O que é que acontece com a pessoa que não escuta essa mensagem do Espírito Santo? Aridez, trevas, decadência e mortes espirituais. Assunto de menor importância ocupa a nossa atenção, queridos. E o poder divino que é necessário ao desenvolvimento é prosperidade da igreja e que, se fosse possuído, traria após si, ó, todas as outras bênçãos. A gente não recebe mais porque a gente não busca o Espírito Santo em primeiro lugar. Esse falta, embora não seja oferecido em infinita... Esse falta, né? Embora nos seja oferecido em infinita plenitude. O Espírito Santo está à disposição em plenitude. Enquanto a igreja se contenta com pequenas coisas. Enquanto acontecer isso, ela estará inapta a receber as grandes coisas de Deus. Se nós estamos brigando com besteirinha, com pouca coisa, como é que a gente vai receber as coisas grandes de Deus? Mas por que não temos fome e sede do Espírito Santo? Já que é o meio pelo qual o coração poderá manter-se puro. O desígnio do Senhor é que o poder divino coopere com o esforço humano. Juntos, nós somos uma dupla invencível. Eu e o Espírito Santo, não tem quem derrube. Você e o Espírito Santo são maioria. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo. Pouco antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é essencial. Nós precisamos entender a promessa do Espírito Santo. A gente não pode pular etapas. A gente não pode ir para a segunda volta de Jesus sem primeiro receber a plenitude do Espírito. Nós não aguentaríamos os dias difíceis. É necessário primeiro a chuva serôdia antes da volta de Jesus. Pessoas completas, pessoas cheias, pessoas com ousadia, com poder, vão propagar a mensagem e vão estar prontos para a segunda vinda do Senhor. Falai sobre ela, orai por ela, pregai a seu respeito, pois o Senhor está mais disposto a conceder o Espírito Santo
do que os pais a dar boas dádivas a vossos filhos. Entenderam isso? Você e eu precisamos do Consolador, nós precisamos buscar esse Espírito, nós precisamos do seu poder até para nos lembrar, porque a geração atual está desmemorizada, nós estamos nos alimentando muito mal, é muita gente com Alzheimer, muita gente com demência, muita gente com TDAH, pessoas que estão ficando desatentas, que não conseguem mais se concentrar, e elas precisam muito da unção do Espírito Santo para organizar a sua mente, para fazer lembrar de tudo que estudaram. Tem pessoas aqui que estão há 30 anos na igreja e pouca coisa lembram da palavra de Deus. Assistiram a pregação sábado passado e não lembram qual é o tema da pregação de sábado passado. A gente estuda a lição hoje de manhã, quando é agora, essa hora, a gente não lembra mais o título da lição. Nós estamos com a nossa mente muito embotada com tudo o que está acontecendo nesse mundo, além do estresse, das doenças, dos problemas que são muito. Então, Deus sabia disso e enviou para nós o Espírito Santo, esse que nos fará lembrar, esse que aquecerá o nosso coração, esse que nos dará o poder necessário, esse que nos ajudará em todas as situações. Então, você que está na sala 57, eu sinto que esse ano nós precisamos dar um passo a mais. Você já conhece sobre o Espírito, você já ouviu falar, você já estudou aqui na sala. Está na hora de experimentar. Você não pode mais pregar por tua sabedoria, você precisa pregar no Espírito. Você não pode mais orar da forma como você orava, você agora tem que orar no Espírito. Você não pode tomar decisões segundo o teu coração. Ah, eu acho, eu vou ser feliz se isso. Não. Você agora precisa tomar decisões segundo a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai te dizer isso. O Espírito Santo vai te falar. Para de perder tempo, muitas vezes, querendo escutar o Espírito Santo com o ouvido, com a orelha. Escuta o Espírito Santo com a mente. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui. Como ouvir a voz do Espírito. Então, busca isso na tua vida. Para de tomar decisões segundo o teu coração. Pede a Deus, já que esse Consolador está à nossa disposição. Pede ao Espírito Santo, venha sobre mim. Eu não quero fazer mais o que me agrada, eu quero fazer o que te agrada. Ele está à disposição. Nós estamos pedindo uma coisa que Deus deu, que já está entregue. Não é, eu vou pedir, ele vai me dar semana que vem. Já está à disposição. Pega para hoje. É porque eu queria ter uma vida no Espírito. Esquece esse negócio de ter uma vida. Tenha o dia de hoje com o Espírito Santo. Uma vida é muita coisa para você administrar. Para de se preocupar com tua vida, com o amanhã, com o depois de amanhã, o que é que eu vou fazer? A Bíblia diz lá em Mateus 6, não se preocupa com isso, que eu estou no controle. É Deus que cuida de você. Se preocupa com o hoje, o agora. Você só tem o agora. Então pede o Espírito para quando? Para agora. Espírito Santo, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida agora, hoje. E amanhã, se você acordar, e amanhã, se você estiver aqui, pede de novo. Mas pede só a porção daquele dia. É o pão de cada dia. Foi assim que ele nos ensinou através da oração do Pai Nosso. Se você ficar preocupado, eu gostaria de ter a vida daquela pessoa que deu testemunho na sala, porque é uma vida, não é uma vida, é aquele momento. É aquele momento. É aquele momento. Aproveita agora, pede agora, eu quero agora. Eu quero para hoje. Amanhã você pede de novo. Enquanto você tiver vida, você vai pedindo, mas se preocupa com hoje. Você precisa ter o Espírito Santo hoje. Eu espero que você esteja sendo abençoado com essa jornada, assim como eu estou sendo abençoado. E que Deus abençoe todas as pessoas envolvidas com essa bendita jornada. A gente já recebeu alguns feedbacks, algumas pessoas já entraram em contato conosco, dizendo como estão sendo abençoadas. Isso faz com que a gente ganhe um gás para a gente fazer mais coisas para o Senhor. Eu quero um ano mais cheio do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você quer isso também. 2025 já está começando um ano bem cheio de notícias, assim, bem de você ficar de orelha em pé, como diz a palavra do Senhor, quando vir esses sinais, levanta a tua cabeça, que a tua redenção está próxima. Então, eu já estou vendo um movimento diferente em 2025 e o povo de Deus também precisa se movimentar, percebendo que estamos nos últimos dias. Então, queridos, vamos dar um passo a mais. Você já conheceu sobre o Espírito Santo, agora permita que ele te use. Agora se aproveite desse Espírito Santo.
Peça para ele gerar em você todos os frutos. E experimente. Não fique falando do Espírito de ter ouvido, mas de ter visto, de ter experimentado. Provai e vede. É isso que nós precisamos fazer com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de vitórias, que você saia daqui dessa reunião cheio do Espírito. É isso que eu desejo para você. Eu vou fazer uma oração e em seguida nós já vamos para o nosso bom dia, tá bom? Vamos orar. Deus querido, como nós precisávamos de um consolador. Não podia ser uma pessoa diferente. Não podia ser um anjo, não podia ser um pregador, um pastor, um pai, uma mãe. Nós precisávamos de um consolador. Aquele que vai lembrar a nós das tuas palavras. Aquele que vai aquecer o nosso coração novamente. Aquele que não vai deixar morrer a chama do nosso altar. Aquele que vai sempre estar nos aquecendo e nos levando ao pé da cruz. Nos enche de poder, de ousadia do céu. Nós não queremos pregar como todo mundo prega. Nós não queremos gravar um vídeo e colocar no YouTube como todo mundo faz. Nós queremos palavras de poder, palavras que entram na alma, que fazem uma transformação poderosa. Nós queremos ser semeadores nessa chuva temporã. Nós queremos ir por todo o mundo pregando o evangelho. E na chuva serôdia, nós queremos colher com fartura filhos e filhas para o teu reino. Volta logo, Senhor Deus. E enquanto o Senhor não volta, nos dê esse poder de aguentar, nos dê essa força para aguentarmos esperar até que esse céu se rasgue e a gente volte para casa. Em nome de Jesus, eu creio que esse é o ano que receberemos a plenitude do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém.